Inclusive, a gente conversava em off, né? Eu ando muito aqui pela cidade de Cajazeiras, ando muito a pé, e eu me deparo sempre com calçadas não apenas irregulares, calçadas altas demais, umas baixas, mas do material que é usado nessas calçadas. Tem muitas calçadas aqui de lojas e casas que colocam, eu acho que não sei se é cerâmica ou azulejo, enfim, aquele material que desliza, aquilo quando molha, meu amigo, é fatal. Você tem que andar com um sapato especial e uma sandália especial para você não cair no chão. E aí eu fico imaginando as pessoas idosas, né, as pessoas com dificuldade de locomoção sofrem para poder andar em algumas calçadas aqui da cidade. E aí eu convidei o Fernando para falar como é determinado, como é que se delimita um espaço para se construir uma calçada, qual o tipo de material mais adequado para usar e no caso dessas calçadas que são construídas de forma irregular. Como é que o cidadão pode intervir nesse setor? Não pode? Pode sim. Para esse caso de acessibilidade, são itens normativos, né? São 3 características principais. Tem outras, mas essas são as principais. A primeira é a largura. Então, o espaço livre tem que ser de 1,20 m. O livre. Tem que ter 70% para 70 centímetros, pelo menos, para árvore, para outras coisas, e 1,20 m completamente livre. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é a inclinação das rampas, né? Que é em torno de 3% e não tem o degrau. Esse é o que a gente menos vê, não é? Então, o prolongamento, por exemplo, de um comércio para outro, de um prédio para outro, tem que ter uma inclinação de 3%, que é imperceptível quase, a olho nu, e um degrau, por exemplo, para outro... Entre uma calçada e outra, seria isso? Isso. Não, a inclinação da calçada. Da calçada, em relação ao prédio. Né? Ela tem que ser o mais reta possível em relação à rua. De acordo com o prédio. Isso. O prédio ou a rua? A calçada tem a rua, aí tem a calçada e ela tem uma inclinação de no máximo 3%. Sim. Aí a diferença de nível entre a calçada do prédio vizinho, do prédio, né? Da casa, imóvel, sei lá, comércio vizinho, tem que ser no máximo, veja só aí, você que está em casa, no máximo 5 milímetros. 5 milímetros é meio centímetro, né? Meu dedo tem 1 centímetro, então é metade disso. Porque a gente pense numa pessoa com deficiência visual. Como é que ela vai se locomover com degrau? É verdade. Num cadeirante, certo? Principalmente então, à noite. Exatamente. Né? Então é um caos, isso é um caos no Brasil todo, não só em Cajazeiras, mas em todas as cidades do Brasil nós temos esse problema que é crônico. E a terceira característica eu falei da inclinação, da rampa e da largura. Então, eu já disse as 3, né? Que é a inclinação, a largura e o desnível, né? Deixa eu voltar. Toda calçada tem que ter uma rampa? Não. Quando é que se pode ter e não ter uma rampa? O ideal é que ela não tenha, né? A rampa só é permitida. Primeiro, quando é para cadeirante subir, que é a rampa de acesso. Segundo, quando é de acesso à entrada do imóvel, que é garagem. Então, imóveis, né, com mais de 2 metros de largura, elas podem ter rampa que seja de acesso. Só que essa rampa não pode passar de 3%. Então, a cada metro pode subir 30 centímetros. Entendi. E o material? A rampa. Sim. O material, se for cerâmica, a gente classifica a cerâmica com índice PEI. Esse índice varia de 0 a 5. E essa variação é justamente o índice de rugosidade que ela tem, que é justamente antiderrapante. Então, o 0, por exemplo, é utilizado para parede. Então, é revestimento de parede, azulejo, etc. O 5 é o ideal para ruas centrais, por exemplo, que há muita locomoção de pessoas. E muita gente confunde isso, né? Esse índice que é de qualidade, mas não é. Não tem a ver com a qualidade do piso, tem a ver com a rugosidade. Então, o PI5, que tem na caixa de cerâmica, isso às vezes, Conrado, é até falta de informação. O pessoal constrói, reforma, não procura os profissionais da área para fazer isso, né? Aí acaba sendo, não é nem critério de economia em si. É falta de informação. Esse quadro é essencial para isso, né? Então, quando você vai comprar, assim como qualquer material, na caixa lá, na embalagem do produto da cerâmica, tem escrito justamente esse índice. Tem cerâmica específica para usar em calçada, então. Exatamente. A calçada que tem um tráfego grande é o 5, o índice 5. E eu repito, não é qualidade. Então, não é uma cerâmica que vai ser mais cara.
É só a função que tem aquele produto, que tem uma rugosidade maior e evita justamente o deslizamento, queda, etc. Tem muita calçada com material liso, que aqui no Brasil, principalmente aqui na cidade. Então, vendo a hora você escorregar. E às vezes o pessoal está lavando a loja de dia e joga aquela água para você atravessar ali, meu amigo. Imagina os idosos ali. Mas aí o pedestre, se sentindo prejudicado, tem como recorrer nessa situação? Tem sim. Tem e deve, né? E aí fazer um jabazinho, se você se sentiu prejudicado, você procura um advogado, mas também um engenheiro para fazer um laudo pericial. Que, tem que ter um engenheiro. É o que eu trabalho, né, com isso. É um laudo pericial de engenharia, você anexa a petição lá e fomenta o processo. E é muito bom porque isso, primeiro, regula, né, diz que a sociedade precisa, e você sabe que políticas públicas é isso, a sociedade tem que entrar e garanta a qualidade do produto, né? Então, se um pedestre ele sofre um acidente, por exemplo, escorrega, cai, quebra, fratura... E é comprovado que a calçada tem um material que não é permitido. Exatamente. É culpa do dono, do proprietário da calçada. O serviço público não fiscaliza isso, não? Ou não é de competência dele? É sim, é competência do serviço público. Inclusive, isso tem no Código Diretor, que é quem rege o município. Então, tem lá na Secretaria de Meio Ambiente, na Secretaria de Planejamento de qualquer cidade, tem o Código Diretor e tem os fiscais que servem justamente para isso. O fiscal é aquele mesmo que vai fazer a medição do alvará, para tirar o alvará, e a carta bits. Quando você compra ou constrói um imóvel, não sempre tem isso? Um fiscal da prefeitura, do planejamento, que autoriza você a construir com alvará ou autoriza a morar com a carta bits. É esse mesmo pessoal que trabalha com isso. Quando não tem uma calçada lisa, é uma calçada que tem um material que ele é cheio de curvas, de elevações. Quando você você anda na calça passando, parece que a calça tem um bocado lombada, né? Que é um material que incomoda. Sim. Mas você não acha que o principal problema para o pedestre, né, é os desníveis, não? Também. Porque ali é uma barreira física real, né? Às vezes tem, sei lá, 50 centímetros de desnível, imagina um cadeirante. É um degrau, né? É verdade. Afinal de contas, qual o material ideal para se fazer uma calçada hoje? Aí varia muito. Não tem o ideal, mas tem as características que o material tem que ter, que é a rugosidade. Então, se for cerâmica, ela tem que ter a rugosidade necessária para ser antiderrapante. Se for de concreto, tem que ter... Não pode ser um concreto liso, ele tem que ser rugoso o suficiente para ser antiderrapante, entendeu? Então não tem um material específico, mas tem algumas características que qualquer material tem que ter para ser piso. Muito bem. Tem mais alguma coisa, Fernando, sobre o assunto? Só falar para o pessoal a importância da acessibilidade, né? Que quem não tem problema de locomoção às vezes passa despercebido, e dizer que a acessibilidade não é só para cadeirante, não é só para deficiente visual, tem a permanente, tem a provisória, né? Por exemplo, pessoas grávidas, pessoas idosas. Então, a redução de locomoção, né, é um problema gravíssimo no Brasil, imagina um idoso quando leva uma queda, quando sofre um acidente, sofre uma queda, fratura. Então, é algo muito grave e vai para a saúde, para o plano de saúde, etc. Então, só deixar essa alerta para as pessoas, né, se preocupem mais com a acessibilidade, porque é um problema de política pública, mas também é um problema social e todos nós temos que entrar nessa causa, né?